Então, agora, meio-dia e 35 minutos, eu tenho reiteradas vezes falado aqui na TV sobre essa situação que está tomando conta do Brasil, e os meios de comunicação estão dando muito ênfase a essa situação, que é o tal da justiça com as próprias mãos e reagir a assaltos. Eu falei durante toda a semana e ontem voltei a falar. Nós temos uma matéria lá no Garavelo, onde um açougueiro, ele não pagou segurança, comprou uma arma. Foi vítima da reação. O bandido tem um elemento surpresa, o bandido ele está sempre acompanhado. Já mostramos matérias aqui que sempre tem 2 ou 3 ou 4 que estão dando cobertura. E nós não somos polícia. Quando a gente reage ou quando a gente faz uma ação de espancamento, linchamento ou até mesmo matar a pessoa, nos tornamos iguais a elas. E eu tenho o prazer agora de conversar com o comandante Divino Alves para justamente falar rapidamente sobre esse assunto, né? Porque estão fazendo aí propaganda, ao invés de resolver o problema do transporte coletivo, aí lançaram a campanha da encoxada. Mas o transporte coletivo não resolveram. 9 pessoas por metro quadrado. Então, ficam jogando a sujeira por debaixo do pano e não encaram. Já falei várias vezes que o problema da segurança pública não é da polícia, não é da Polícia Militar, da Polícia Civil, não é do Ministério Público, não é do Judiciário. São as leis que dão essa condição para essas pessoas fazerem isso. E nós não somos policiais. Comandante, uma boa tarde, é um prazer imenso falar com o senhor e obrigado por atender aqui a TV Capital, o programa Capital Urgente. André Marques falando. Boa tarde, comandante. Boa tarde, André. É sempre um prazer para nós, da Polícia Militar, poder partilhar com você, com a tua audiência, aquilo que a Polícia Militar tem feito em prol da segurança pública aqui no nosso estado. Ouvi o seu comentário, concordo em gênero, número e grau com aquilo que você coloca. O que se percebe hoje em dia é que, infelizmente, os meios de comunicação, que possuem uma força enorme, capazes de transformar toda uma situação, infelizmente, acabam sendo utilizados em decorrência de sensacionalismos, de apelos pela mídia, de apelos em decorrência de maior audiência, expondo a situações, às vezes, banais, a um sensacionalismo que chega ao ponto, às vezes, de ser ridículo. Inclusive, comandante, colocam pessoas que reagem a assaltos e se a gente pode pegar aí, estatisticamente, de cada 1000, eu acho que menos de 1 consegue ter êxito numa situação dessa. Aí eles pegam essa minoria pequenininha e mostram como super-heróis. Aí a gente passa a se sentir também super-heróis a fazer o trabalho da polícia. Só que nós não somos preparados, não somos treinados e não temos essa capacidade de enxergar o perigo e ter a reação. Aí estão criando heróis, comandante, para fazer justiça com as próprias mãos, né? E é uma coisa ruim, porque nós sabemos que todos os dias a gente mostra a matéria aqui que a polícia está trabalhando. A Polícia Militar virou táxi de bandido. Por quê? A nossa lei, o Código Penal, ele é brando. Então, ao invés, eu penso dessa forma, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu acho que ao invés da gente ficar querendo fazer justiça com as próprias mãos, pensando que nós somos heróis, deveríamos nós temos aí a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, todo mundo tem um e-mail. Nós temos aí o Senado Federal, todo mundo tem um e-mail. A gente poderia fazer uma mobilização pela valorização, pela paz, por leis mais consistentes e que passasse para o cidadão, porque não adianta a polícia prender e as brechas soltarem, né? Eu acho que o cidadão, ele tinha que se voltar
contra o problema. O problema é em Brasília, não é aqui em Goiânia, não é lugar nenhum, não. É a lei que faculta ao bandido cometer esses crimes e até que ele seja julgado, ele é primário e tem que ser solto. Eu acho que isso tem que ser mudado em Brasília. Ou estou errado, comandante? Não, eu concordo com você. Algo que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa tanto do nosso comandante-geral, Coronel Silvio Benedito Alves, quanto do seu secretário de Segurança Pública, Dr. Joaquim Mesquita, temos falado por inúmeras vezes a fragilidade do nosso arcabouço jurídico. Isso. Infelizmente, as nossas legislações, elas são falhas, elas permitem e possibilitam a reincidência criminal com maior facilidade. Inúmeros são os casos, e você começou a falar disso, em que a Polícia Militar ou a Polícia Civil efetua a condução dessas pessoas às delegacias e em pouco tempo, não porque o delegado queira colocar, ou que o juiz queira colocar, ou porque o Ministério Público deixou de oferecer denúncia, mas em decorrência da legislação ele acaba sendo solto. E volto aí à questão da mídia. A mídia que pode nos auxiliar, pode auxiliar todo nesse processo de segurança pública. Infelizmente, às vezes, não são todos os veículos de comunicação, é importante dizer isso também, mas às vezes acaba por banalizar as situações. Necessário se faz um repensar sobre a utilização dos meios de comunicação como formadores de opinião, no sentido de proporcionar a todos nós informações que nos levem não a ter uma sensação de segurança, não é isso, mas que nos possibilitem pensar e agir de forma mais inteligente, talvez seja essa palavra. Sim. Por quê? Em decorrência daquilo que se passa na mídia, as pessoas, como você colocou, se sentem que agendadas àquilo. Alguém, em algum momento, reagiu a um assalto e esse alguém é levado para a televisão, faz ali todo um sensacionalismo em torno dele e começa a se criar a expectativa de que eu também posso, e aí o cara ele compra uma arma ilegal, porque ele não registrou essa arma, ele não fez um curso para ser habilitado naquele armamento, e tem uma arma em casa, e numa discussão simples ele sai de carro, na primeira buzinada forte ele tira a arma e mata alguém. Outros casos, pessoas se achando no direito de fazer justiça com as próprias mãos, se entendem como delegados, como juízes, como promotores e, infelizmente, como carrascos. Acabam por se nivelar igual ao homicida comum. Infelizmente, isso tem acontecido. E eu falo sempre, comandante, se eu estiver errado, me corrija novamente. A Polícia Militar, os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Civil, os integrantes do Poder Judiciário também sofrem com essa insegurança e muitos, eu acho, que gostariam de poder fazer justiça com as próprias mãos, mas vocês têm que cumprir a lei porque juraram defender a lei. Então, assim, tem o mesmo sentimento do cidadão, mas não pode ter essa reação, porque se o senhor ou algum policial civil, militar, ou um juiz, ou um promotor, seja lá o que for, se fizer isso, né, ele quebra um juramento, mesmo tendo esse desejo, essa vontade, mas ele quebra esse juramento. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, ele é policial militar, ele tem arma, ele se protege, mas ele tem família, né? O delegado tem família, o comandante tem família, o senhor tem família, o soldado tem família, o policial tem arma, mas ele tem família. Então, às vezes, ele tem essa coisa da revolta, mas ele tem que cumprir a lei, porque ele jurou defender a lei, né? Mesmo sendo indignado, mesmo estando com a mesma sensação da sociedade, mas jurou obedecer à lei e assim tem que fazer, né, comandante? Com certeza. Não é porque naquele exato momento as coisas não acontecem da forma como eu desejo ou como
uma coletividade inteira quer que aconteça, é que eu posso, usando das atribuições ou das prerrogativas, né? Achar-me superior a tudo e querer resolver. Não, não pode ser assim. Nós vivemos num Estado democrático de direito, em que as leis existem para serem cumpridas e precisam ser cumpridas. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Eu entendo que existem outras maneiras, como você colocou, existem outras maneiras de se gerar mudanças, de se gerar transformações sociais, além dessa que é completamente equivocada. Essa de você pegar uma arma e usar a máxima olho por olho, dente por dente. Nós já nos aproximamos já de um período eleitoral, já existe, pelo menos essa nossa expectativa, que a população esteja cônscia de que precisamos renovar, de que nós precisamos ter legisladores, administradores que estejam imbuídos e comprometidos de fato com a causa pública e que possam dar o primeiro passo no sentido de fazer com que a nossa sociedade possa ter condições de um arcabouço jurídico melhor, ou que possibilite com que essas pessoas que são pegas na prática criminosa, que tenham um lugar para cumprir a sua punição, mas que tenham esse local para cumprir com dignidade. Isso também precisa ser feito. Não basta apenas trancafiar, não basta apenas pegar essas pessoas, jogá-las dentro de uma cela e jogar a chave fora. Não é por aí também. Entendemos da necessidade da prisão, sim, com certeza, mas ao mesmo tempo que entendemos a necessidade da prisão para aqueles que infringem a norma legal, é necessário também que o Estado possibilite a essa pessoa condições para que possa ser ressocializada, que possa voltar ao convívio social de maneira tranquila. Nesse aspecto, urge que os nossos legisladores criem situação para isso e urge também que os administradores públicos comecem a investir em políticas sociais, políticas que possibilitem geração de emprego, políticas que possibilitem uma formação cultural, que possibilitem uma educação no sentido lato da palavra. Eu não sei se o senhor está me ouvindo ainda, comandante. O que eu sempre falo nós somos patriotas de chuteiras, né? Muitas pessoas não sabem, mas está sendo revisto o Código Penal brasileiro lá em Brasília. E ninguém está sabendo que vai ficar mais frouxo, que os bandidos terão mais direitos, que a polícia ela vai ser mais amordaçada. Estamos trazendo um Código Penal de Portugal, onde lá é uma outra cultura, uma outra estrutura, e o cidadão, ele não participa desse processo que tem que ser agora, na hora da revisão do Código Penal, porque depois que for apresentado, aprovado... Aí acabou. Aí não adianta mais, né, comandante, reclamar, né? Depois, agora que é o momento da gente cutucar deputados, senadores, para endurecer, porque a revisão do Código Penal, ela vai aumentar a impunidade e vai tirar mais poder da polícia. E o cidadão fica alheio a isso, e depois de aprovado o novo código, aí só vamos ter que lamentar, né, comandante?